Saudações! Hoje aula 18, capítulo 18 do Bhagavad Gita. Aula conclusiva desta nova edição do estudo temático do Bhagavad Gita. Como é um capítulo extenso, nós vamos já de início fazermos aqui nem muita exposição, vamos direto nos grupos temáticos, que são 11 grupos temáticos. Na nossa primeira edição, como você pôde acompanhar, se é que você já fez, optou por fazer o estudo passo a passo, desde da sua edição inicial, que é apenas feita em áudios, você já deve ter visto a explanação desses 11 grupos temáticos. No entanto, aqui nós vamos refazer toda essa visão, como fizemos em todo o Bhagavad Gita ao longo desses 18 capítulos, com algumas anotações, talvez de atualização mesmo, com uma abordagem mais específica. E sempre na tentativa de aclarar para a nossa realidade, para a nossa prática, para a nossa experiência direta, com esse conhecimento na nossa vida, hoje. Então, daqui 2, 3 anos, certamente teremos outras atualizações, o que é natural. Portanto, capítulo 18, perfeição da renúncia em yoga, Yukta Vairagya Yoga. Aqui eu gostaria até de abrir esta aula falando sobre Yukta Vairagya, que é, na verdade, uma definição do conceito de perfeição da renúncia, e que explica, de certa forma, a palavra Yukta, de Yuk, que é a raiz de conectar-se, ou conexão. Daí vem a raiz também da palavra yoga. Mas, lembrando aqui, Yukta Vairagya Devidasi foi a minha primeira mestra, minha primeira instrutora dentro da filosofia do Bhagavad Gita, isso em 1997. Então eu tenho aqui assim, sempre uma boa recordação dela quando chego nesse capítulo e vejo o nome dela estampado dentro do capítulo que conclui o Bhagavad Gita. Portanto, os temas deste capítulo são: primeiro, verdadeira renúncia e estado livre de reações, perfeição da ação, o envolvimento dos 3 modos materiais, exercer a renúncia como ação para o Supremo, do conhecimento à devoção, atividade em serviço devocional puro, a rendição à superalma, tornar-se consciente do Supremo, estudo e ensino do conhecimento da Bhagavad Gita, conquista da determinação e as predições. Vamos já para o primeiro grupo temático, que integra os versos 1 a 12, verdadeira renúncia e estado livre de reações. Começa com a fala de Arjuna. Arjuna disse: ó pessoa de braços poderosos, desejo compreender o propósito da renúncia e da ordem de vida renunciada, sannyasa. Ó matador do demônio Kesh, senhor dos sentidos. Então ele faz aqui um pedido, e nesse pedido uma pergunta. Ele quer compreender o propósito da renúncia e da ordem de vida renunciada. Que, como nós já vimos, trata da escolha, da decisão de vida sannyasa, é uma ordem de vida que a pessoa assume, e nessa ordem, então, ele se mantém como um renunciante da vida material, e vai se dedicar, basicamente, à missão de propagar o conhecimento. Então, Krishna responde a essa pergunta, sobre o que é o verdadeiro propósito dessa vida renunciada. Krishna diz: a renúncia a atividades que se baseiam no desejo material é o que os grandes eruditos chamam de vida ou ordem de vida renunciada, sannyasa. E abdicar os resultados de todas as atividades é o que os sábios chamam de renúncia,
Tyaga. Então, ambos têm o mesmo sentido, basicamente, né? A renúncia às atividades que surgem, né, do nosso impulso material. São desejos, são anseios que estão presentes na natureza humana. Quando conseguimos renunciar a isto, somos, então, considerados posicionados na vida de renúncia, sannyasa. E abdicar dos resultados das ações é o que os sábios chamam de renúncia. Então, veja, tem duas condições. Tem a condição em que você controla os impulsos e a outra é você não se apega aos resultados da ação. Primeiro, você controla os impulsos para as ações que possam trazer resultados prejudiciais e a renúncia é quando você se desprende dos resultados que surgem de qualquer atividade, sejam elas boas ou ruins. Então, vejo que tem duas condições. Alguns homens instruídos declaram que todas as espécies de atividades fruitivas devem ser abandonadas porque são defeituosas. Mas outros sábios argumentam que os atos de sacrifício, caridade e penitência jamais devem ser abandonados. Sacrifício, caridade e penitência. Então, aqui são três pilares muito importantes na vida humana. Executar sacrifícios, caridade e penitências. Ó melhor dos Bharatas, agora ouça o que tenho a dizer sobre a renúncia. As escrituras afirmam que há três categorias de renúncia. Os atos de sacrifício, caridade e penitência não devem ser abandonados, mas sim executados. Na verdade, sacrifício, caridade e penitência purificam até as grandes almas. Todas essas atividades devem ser executadas sem apego, nem expectativa alguma de resultado. Ele já diz que a renúncia se aplica em praticamente tudo, menos sacrifício, caridade e penitência. Porque essas purificam mesmo as grandes almas autorrealizadas. Elas só chegam nesse estágio de autorrealização devido a estas três atividades: sacrifício, caridade e penitência. Nunca se deve renunciar aos deveres prescritos. Também você não deve abandonar o Dharma, né? Eu vou renunciar ao Dharma. Esse é um grande erro. Se por causa da ilusão alguém renuncia aos seus deveres prescritos, disse que semelhante renúncia está no modo da ignorância. Todos que abandonaram seus deveres prescritos por serem problemáticos ou por medo de desconforto físico renunciaram sob a influência do modo da paixão. Tal ato jamais conduz à elevação decorrente da renúncia. Ó Arjuna, quando alguém executa seu dever prescrito só porque deve ser feito a renúncia a toda a associação material e a todo o apego ao fruto, disse que sua renúncia está no modo da bondade. Então, aqui ele está, na verdade, dividindo as características de renúncia por gunas, pelos modos na natureza material. Então, quando alguém executa o seu dever prescrito porque deve ser feito e renuncia a toda a associação material e a todo o apego ao fruto, disse que sua renúncia está no modo da bondade. Então, você não pode se desapegar daquilo que é um dever. Certo? O ponto decisivo aqui é este. O que é seu dever? É seu dever. O que é seu dever não está em jogo. O que é seu dever não está aberto para ser abandonado, renunciado. O que não é do seu dever, sim, até deve. Mas o que não é seu dever, não. O renunciante inteligente, situado no modo da bondade, que não detesta o trabalho inauspicioso, nem se apega ao trabalho auspicioso, não tem nenhuma dúvida sobre o trabalho. De fato, é impossível para um ser corporificado renunciar a todas as atividades. Mas quem renuncia aos frutos da ação é que renunciou de verdade. Então, a renúncia verdadeira está em abdicar dos frutos, dos resultados da ação. Alguém que, por exemplo, demonstra desapego, né, não aceitando posses materiais, não aceitando benefícios, não aceitando até conforto mesmo para a sua própria vida, mas
está apegado ao resultado que essa sua postura pode trazer, como, por exemplo, seguidores, discípulos, né, bajuladores, curtidores. Aí nas redes sociais o que mais acontece é isto. Isso não é desapego, por mais que ele seja uma pessoa completamente despojada, só tem, de repente, uma calça e uma camisa, anda descalço, mas ele quer resultados da sua postura, da sua atitude. Então é uma falsa renúncia. Ao passo que, de repente, aquela pessoa pode ser até mesmo um rei, dentro do contexto aqui do Bhagavad Gita, e ele tem desapego. Ele é desapegado, embora viva num palácio com muita riqueza, muita opulência. Então, o padrão que vai definir realmente a renúncia é um estado de consciência. Uma consciência que é capaz de se desapegar dos frutos que surgem pelas ações executadas. Qualquer resultado. O renunciante inteligente, situado no modo da bondade, que não detesta o trabalho inauspicioso, nem se apega ao trabalho auspicioso, não tem nenhuma dúvida sobre o trabalho. De fato, é impossível para um ser corporificado renunciar a todas as atividades. Não dá para se renunciar tudo. Nós temos determinadas funções, determinadas atividades que são extremamente necessárias. Dormir, se alimentar, né, a manter a higiene, são coisas extremamente necessárias e básicas até. Mas quem renuncia aos frutos da ação é que renunciou de verdade. Para quem não é renunciado às 3 espécies de frutos da ação, desejáveis, indesejáveis e mistos, germinam após a morte. Mas aqueles que estão na ordem de vida renunciada não experimentam este resultado sob a forma de sofrimento e prazer. Ou seja, aqui o que ele coloca é que pode sim, e na verdade essa é a base técnica, podemos dizer, do processo de reencarnação, certo? Mentepsicose, né? Mentepsicose é o processo de reencarnação visto por algumas outras linhas que aderem, aceitam essa visão da reencarnação. Eu já falei algumas vezes que a reencarnação, na verdade, é uma crença, você pode acreditar nisto, e quando nós acreditamos na possibilidade da reencarnação, naturalmente você cria a condição da reencarnação. O Bhagavad Gita nos dá essa possibilidade, mas ele supõe, ele sugere para você, aí no caso, esses renunciados, eles entendem e buscam isso, né? É de você nem mesmo ter a identificação posterior, né? Uma identificação com as condições resultantes das atividades, quer dizer, deixa de acreditar na própria reencarnação, o que não significa que isso dá margem e abertura para ele poder executar qualquer tipo de atividade. O próprio fato de ele ter completo controle sobre as suas ações é que permite a ele compreender e se libertar de qualquer condição reencarnacionista. Porque a partir do momento que eu aceito que, sim, a reencarnação existe e eu estou sujeito a ela, eu me permito cometer qualquer tipo de atividade ilícita, porque eu sei que terei outras vidas para poder suplantar as minhas falhas. Agora, quando eu entendo que isto, para mim, não é algo muito vantajoso, eu ter que reencarnar só por causa da minha dificuldade de autocontrole, eu então passo a desenvolver, primeiramente, o potencial, a capacidade de me autocontrolar, e aí sim transcender esta condição de crença na reencarnação. Veja, não estou anulando a existência da reencarnação, não é? Eu estou apenas dizendo que ela pode ser aceita e existir na vida de pessoas que definem a sua realidade, que definem a sua existência por parte das ações, sem o consentimento e o próprio julgamento de ações boas ou ruins. Quando eu não me identifico com uma ação executada, boa ou ruim, não significa que eu estou negando as ações boas ou ruins, significa que eu estou preso a elas. Então, eu estou vulnerável a elas. E as ações, como foi dito aqui,
surgem 3 espécies de frutos da ação: desejáveis, indesejáveis e mistos, que germinam após a morte. Quer dizer, quando acaba o ciclo de vida presente neste corpo, vão germinar frutos das ações que realizamos, e aí sim eu verei frutos bons, frutos ruins, e isto faz com que a alma tenha envolvida em si um outro corpo material, uma outra condição material. Meramente isto. Agora, quando se entende e renuncia a estas condições prévias das ações, quer dizer, eu vou usar as ações que sejam realmente favoráveis para o meu desenvolvimento e eliminarei ao máximo aquelas que são desfavoráveis. E as ações favoráveis são aquelas que estão ligadas, né, ao que foi dito aqui acima. Sacrifício, caridade e penitência, e ao mesmo tempo a execução dos deveres prescritos, principalmente a execução dos deveres prescritos. Quando você executa seus deveres prescritos, você está livre de reações das ações. É o que Krishna fala para Arjuna, ele estava argumentando lá no início do capítulo 2 sobre isso, dizendo que ele não queria agir para não incorrer no pecado, no ato pecaminoso de matar. E aí a Krishna explica, ao longo de todo o Bhagavad Gita, na verdade, o que ocorre é isso, a explicação de que você, na verdade, deve agir, porque é o seu dever. Independente de se é julgado como um dever ilícito, porque matar é algo ilícito, mas considerando, acima de tudo, o Dharma, porque aqueles que seriam mortos por estarem destruindo os princípios do Dharma. Então, você está ali para defender o Dharma, e defesa do Dharma é algo digno de um kshatriya, de um guerreiro, e Arjuna era o general do exército de kshatriyas, dos Pandavas. Os Pandavas, eles, na verdade, denominavam os protetores do Dharma. Isso foi explicado também em capítulos anteriores. Aí podemos vir para o grupo temático 2, perfeição da ação, dos versos 13 ao 18. Ó Arjuna de braços poderosos, segundo o Vedanta, existem 5 causas que levam à concretização de todos os atos. Veja como que é precisa, né, a ciência, a filosofia do Bhagavad Gita. É uma ciência da ação. E existem 5 causas que levam à concretização dos atos. 5 causas. Agora ouça enquanto falo sobre isto. O lugar onde ocorre a ação é o corpo. O executor, os vários sentidos, as muitas diferentes espécies de esforços ou de esforço. E, por fim, a superalma. Estes são os 5 fatores da ação. Então, o lugar onde ele ocorre, geralmente é no corpo, porque é o corpo o instrumento de qualquer ação, mesmo as ações sutis, ações mentais ou da palavra, da voz, da fala, elas ocorrem no corpo. O executor, aquele que está executando a ação. Os vários sentidos, nós sempre agimos e reagimos a partir dos estímulos sensoriais. As muitas diferentes espécies de esforços, quer dizer, como que eu me empenho para executar determinada ação. E, por fim, a superalma, que é aquela que, então, provê todas as condições para a execução das ações, que é, na verdade, a superalma no coração de todos os seres, né? O princípio vivo em todos os seres vivos. Esses são os 5 fatores da ação. Qualquer ação certa ou errada que um homem execute através do corpo, da mente ou da fala é causada por esses 5 fatores. Portanto, aquele que se considera o único executor e não leva em consideração os 5 fatores, com certeza não é muito inteligente e não pode perceber as coisas como elas são. Aquele que não é motivado pelo ego falso, cuja inteligência não está enredada, embora mate homens neste mundo, não mata. Tampouco fica preso às suas ações. O conhecimento, o objeto do conhecimento e o conhecedor são os 3 fatores que motivam a ação. Então, primeiramente tem a causa, agora tem o motivador das ações. O conhecimento, o objeto do conhecimento. O conhecimento é o que conduz ao objeto do conhecimento. E o conhecedor é aquele que conhece aquilo que é conhecível. Então, quer dizer, o conhecimento é
a ponte que liga o conhecedor ao objeto do conhecimento, que é o Supremo. São os três fatores que motivam a ação. Os sentidos, o trabalho e o autor são os três constituintes da ação. Então, existem as causas, que é aquele motor inicial que nos move. Existe também os fatores da motivação, né? A causa, ela é o motor, mas esse motor ele é alimentado pela motivação. E a motivação qual é? Eu quero conhecer. Conhecer o quê? Só ali todos os processos já de condicionamento podem surgir, porque nós queremos conhecer tudo, mas existe um objeto do conhecimento, que é o Supremo. Então, quando o conhecedor ele entende qual é o objeto do conhecimento, ele vai se direcionar ao objeto do conhecimento, e para isso ele precisa de conhecimento. Mas, antes de tudo, ele precisa saber que ele é o conhecedor. O inverso também ocorre, o conhecedor também é o Supremo, assim como ele é o próprio objeto do conhecimento e ele é o próprio conhecimento. Isso é explicado no verso 15 do capítulo 15. Ele diz ali, eu sou conhecedor, sou objeto do conhecimento, não é? Enfim, ele é tudo, ele é tudo. E por ele ser tudo, ele motiva a ação na entidade viva, no ser vivo, no indivíduo. O indivíduo só precisa, então, ter este autoconhecimento, saber que ele precisa conhecer. Mas conhecer o quê? Conhecer ao Supremo. E quando isso é definido, essa motivação inicial faz com que haja a causa da ação. E aí sim, essa motivação vai para o corpo, para a execução da ação física. Mas aí também temos, né, os três constituintes da ação, que constitui a ação. Como eu falei, os sentidos, né, o estímulo sensorial, o trabalho, que na verdade é a execução, e o autor, que é o indivíduo. Tá? Mas lembrando também que esse autor, embora ele esteja aqui como indivíduo, ele é, na verdade, o indivíduo identificário, né, ou identificado, ou aquele que está realmente definido dentro de um parâmetro. Por exemplo, se você vê uma cena de assalto, qualquer coisa assim, você consegue identificar quem é o criminoso. Não é todo aquele grupo de pessoas que está ali naquela multidão. Você identifica quem é o criminoso e é aquele o autor da ação. Entende? Então, esse autor está ligado à individualidade do ser que executa a ação, que executa o trabalho. E ele executa o trabalho motivado pelos sentidos. Esses sentidos, eles estão, então, estimulando aquela motivação primária, que é a motivação do conhecimento, objeto do conhecimento e o conhecedor. Que, estando desconhecido de si mesmo, ele passa, então, a ter um conhecimento que, na verdade, é uma informação, um estímulo externo, que faz com que ele tenha como objetivo, ou como objeto do conhecimento, qualquer coisa meramente voltada à gratificação dos seus sentidos, que é o que a sociedade humana faz desde sempre. Buscamos sempre conhecimento para alcançar o objeto do conhecimento, e o objeto do conhecimento que nós buscamos, por desconhecer o verdadeiro objeto do conhecimento, é buscar o conhecimento na satisfação sensorial, no prazer efêmero do mundo material. O que não é um erro, mas é algo bastante insípido, bastante problemático do ponto de vista de resultados das atividades, que é o que a gente está vendo, não é? Então, veja que a ação ela é muito mais do que simplesmente você pegar algo e fazer. Ela vai envolver o corpo, que executa a ação, o executor, que é essa consciência que coloca a ação a partir do corpo, os sentidos que estão envolvendo esse corpo, os diferentes esforços que são executados por esse corpo e também o seu histórico, né? De repente ele vai cometer uma ação que vai se acumulando de dias e dias, às vezes meses, às vezes até anos, para se concluir. Quando a gente pensa, por exemplo, uma criança que passa pela fase de estudos até se formar e estar empregada, e depois são fases e fases que vão se passando até que se conclua todo aquele grupo de ações com um objetivo. Também, como foi dito, existem os fatores que motivam a ação,
conhecimento, o objeto do conhecimento e o conhecedor, e, por fim, os constituintes. Aí é uma ciência, né? Isso aqui, na verdade, daria até para fazer uma aula à parte, só sobre este grupo temático. Perfeito? A perfeição da ação. Sem dúvida, eu vou até preparar uma aula com esse conteúdo futuramente para vocês, porque é um conteúdo extremamente valioso. A ciência da ação, a ciência que nos dá a perfeição da ação. E isso, na verdade, é aquilo que foi constituído na nossa consciência através do yoga. Quando nós compreendemos, quando nós praticamos o yoga, verdadeiramente yoga, nós estamos trabalhando a nossa consciência. E o reflexo desse trabalho da consciência vai recair na ação, ações perfeitas. E para se entender como que ocorre essa transição lá da consciência para o plano físico, para o plano prático, é necessário entender todos esses elementos que constituem a ação. Grupo temático 3, o envolvimento dos 3 modos materiais, dos versos 19 ao 40. Então, aqui a gente vai ver assim, os 3 modos envolvendo tudo dentro do mundo material. Nós já vimos os gunas, né, no capítulo 14, correto? E agora nós vamos... Krishna, né, vai trazer para nós essa intersecção da experiência no mundo com os gunas. Conforme os 3 modos da natureza material, há 3 classes de conhecimento: ação e executor da ação. Então, veja, existem os 3 gunas, e aí cada um dos gunas, sattva, rajas e tamas, está atuando em diferentes níveis de conhecimento, ação e execução da ação. Olha que interessante. Agora, ouça enquanto falo sobre elas. Você deve compreender que está no modo da bondade, né, está em equilíbrio, em equanimidade, que é o que a gente busca como yogis, como estudiosos do Bhagavad Gita, aquele conhecimento com o qual se percebe uma só natureza espiritual indivisa em todas as entidades vivas, quer dizer, somente um único princípio universal, um único princípio criador, um único Deus. Não existem deuses e mais deuses, existe um único Deus criador. E que está indiviso em todos os seres. Todos os seres são individuais, mas Deus está em todos eles em sua unidade. Embora elas se apresentem sob inúmeras formas, né, a individualidade de cada alma. Você deve entender que está no modo da paixão. Primeiro ele falou do conhecimento no modo da bondade, agora ele fala do conhecimento no modo da paixão. Aquele conhecimento com o qual se vê em cada corpo diferente, um diferente tipo de entidade viva, quer dizer, a distinção. Ele percebe que a individualidade é distintivo, não somente do ponto de vista do corpo, mas também da sua constituição original, o que é bastante errôneo pensar dessa forma, certo? Porque isso daria condições de julgar as entidades vivas, não da sua natureza espiritual, mas da sua natureza física. É nesse ponto que começa a se manifestar a natureza materialista da consciência humana sobre a própria natureza humana, né? O materialismo. E agora a ignorância. E disse que está no modo da ignorância aquele conhecimento pelo qual alguém se apega a um tipo específico de trabalho com tudo o que existe, sem ter a compreensão da verdade, além de ser muito escasso. Quer dizer, é aquilo que não te dá uma visão maior, não te dá uma percepção de tempo também maior. O que você faz agora é para agora, não tem posterior. E aí entra o fator, por exemplo, de desconsiderar ou a natureza divina, ou as consequências futuras das nossas ações, ou também, né, a condição material da existência. Tudo existe enquanto está aqui. Acabou, não existe mais nada. É o materialismo, é o ateísmo, né, é o relativismo. Disse que está no modo da bondade aquela ação. Primeiro falou do conhecimento nos 3 modos, agora está falando sobre a ação. A ação no modo da bondade
é aquela ação que é regulada, que se executa sem apego, sem amor nem repulsa, e sem desejo de resultados fruitivos. Sem amor e sem repulsa. Você não faz por um interesse pessoal, você não faz por alguma postura parcial, né? É natural. Você faz a ação de forma destituída de apegos. Mas a ação executada com grande esforço por alguém que busca satisfazer seus sentidos e efetuada por causa de uma sensação de ego falso, chama-se ação no modo da paixão. É muito comum nos políticos, né, que fazem uma ponte que vai cair daqui 4 anos, mas eles querem exaltar que eles construíram aquela ponte. Né? Faz um esforço para se sobressair aos demais. E a ação executada em ilusão, que não leva em conta os preceitos das escrituras e em que não há preocupação com o cativeiro futuro ou com violência ou sofrimento causados aos outros, disse que está no modo da ignorância. Aquele que executa seu dever sem entrar em contato com os modos da natureza material, sem ego falso, com grande determinação e entusiasmo e sem se deixar levar pelo sucesso ou fracasso, disse que é um trabalhador no modo da bondade. O trabalhador que se apega ao trabalho e aos frutos do trabalho, né, que a gente já está falando do trabalho, falou da ação, falou do conhecimento, agora do trabalho, certo? Vou voltar aqui. Aquele que executa seu dever sem entrar em contato com os modos da natureza material, sem ego falso, com grande determinação e entusiasmo, e sem se deixar levar pelo sucesso ou pelo fracasso, disse que é um trabalhador no modo da bondade. Veja as qualidades como são bem distintas, né? Bem distinta. Ele executa os seus deveres, né, a sua obra, o seu trabalho, sem entrar em contato com os modos da natureza material. Ele não faz por paixão, não faz por ignorância, nem mesmo por bondade. Ele simplesmente executa, sem falso ego, ele não quer reconhecimento, com grande determinação e entusiasmo. Ele está sempre satisfeito com a execução do trabalho, nem se é bom ou ruim, ele está executando e feliz, né? O trabalhador que se apega ao trabalho e aos frutos do trabalho, desejando gozar esses frutos e que é cobiçoso, sempre invejoso, impuro e que se deixa afetar pela alegria e tristeza, disse que está no modo da paixão. Então ele oscila muito. É o tipo de, talvez, aí colaborador, empregado, funcionário que nenhum empreendedor, patrão, chefe, empresário quer na sua equipe. Uma pessoa que, dependendo do dia, ela muda muito fácil o seu humor. Né? Por quê? Ela é motivada pelos resultados, ela é motivada pelas recompensas. Né? Não é muito bom. Isso em todos os âmbitos da vida, não somente na questão aí do trabalho dito, o trabalho dentro desses padrões convencionais. A gente está falando de ações, estamos falando de obras, né? No sentido do ofício. Perfeito? Do ofício. E aí temos também aquele que executa o seu ofício, o trabalhador que sempre está ocupado em trabalho que vai de encontro aos preceitos das escrituras. Então imagine uma pessoa que é super empenhada no seu trabalho de contrabando, de tráfico, né, de extorsão, enfim, ele é muito empenhado, mas são atividades que, embora tenha muito empenho, muita habilidade, elas são contrárias às escrituras. Ele é materialista, obstinado, trapaceiro e perito em insultar os outros, e que é preguiçoso, sempre desanimado e irresoluto. Disse que é um trabalhador no modo da ignorância. Aqui só, né, fator aí de RH, já teria uma boa capacidade de selecionar pessoas, né, para o cargo. Ó conquistador de riquezas, agora, por favor, ouça enquanto lhe falo pormenorizadamente sobre as diferentes espécies de compreensão e determinação. Agora ele vai falar sobre compreensão e determinação. Compreensão, basicamente, é intelecção, né? O entendimento das coisas. E determinação é aquilo que te faz firme em algo. Segundo os 3 modos da natureza material. Esta compreensão pela qual
se sabe o que deve ser feito e o que não deve ser feito, o que se deve temer e o que não se deve temer, o que prende e o que liberta, está no modo da bondade. Olha que perfeição isso, né? A compreensão pela qual se sabe o que deve ser feito. Não adianta você saber tudo, mas saber tudo daquilo que não se deve fazer. Não faz sentido. E também, você não faz nada, né? Mas você faz, o pouco que você faz é o que não deve ser feito. O que deve temer e o que não se deve temer. Tem coisas que a gente não precisa temer. Outras, sim. O que prende e o que liberta. Então, aqui são parâmetros de compreensão no modo da bondade. Compreender o que deve ser feito, compreender o que deve ser temido, compreender aquilo que pode libertar. E o oposto também. Então, você tem um parâmetro. O que é, o que não é. A compreensão que não pode distinguir entre religião e irreligião, entre ação que deve ser feita e ação que não deve ser feita, está no modo da paixão. Quando nós fazemos as coisas atropeladas, sem considerar se isto é dármico, né, ou é algo que satisfaz ao Criador, ou é algo que só satisfaz a mim. Também se eu tenho uma postura na qual eu não mensuro tanto, né, se a ação que eu estou realizando é uma ação benéfica ou ruim, certo? E depois ele fala, ainda por fim, né, ainda, se não bastasse até aqui, ainda tem mais, a determinação que é, aliás, aqui tem mais, a compreensão que considera a irreligião como religião, aqui já inverte tudo, o modo da ignorância é terrível. Ele assume o que é irreligioso como a verdadeira religião, e a religião como irreligião, que age sob o encanto da ilusão e da escuridão e se esforça sempre na direção errada, está no modo da ignorância. Então, ali é uma compreensão completamente equivocada, não compreende nada, compreende o inverso. Hoje, no mundo moderno de Kali Yuga, boa parte do que é promovido promove-se dentro desse parâmetro. Faz com que nós compreendamos a vida, compreendamos as coisas básicas e até as mais intrincadas da nossa existência do ponto de vista de uma compreensão em Tama, certo? Promove-se uma irreligião como sendo a verdadeira religião, promove-se atividades que são completamente contrárias ao nosso processo natural de vida humana, como sendo as ações mais elevadas, né? Enfim, é bem nesta linha de raciocínio que ocorre a nossa existência dentro de Kali Yuga. Ele vai falar sobre a determinação que é inquebrantável, que através da prática de yoga ganha mais firmeza, né, mais força e firmeza, e controla, então, as atividades da mente, vida e sentidos, é determinação no modo da bondade. Então, é uma determinação desenvolvida através da prática de yoga, porque essa prática de yoga, e não é qualquer yoga, mas é a yoga que ele já falou no capítulo 6, vai fortalecer ainda mais esta determinação. Então, o yoga é favorável à determinação quando ela é realmente bem praticada e direcionada para o objetivo real da existência humana. Mas a determinação pela qual o homem se atém aos resultados fruitivos da religião, do desenvolvimento econômico e do gozo dos sentidos é da natureza da paixão. Então, eu sou super determinado, mas eu sou determinado a tudo aquilo que diz respeito à existência mundana, material, entende? Não é uma determinação muito qualificada, é no modo da paixão. Eu quero resultados, eu quero o poder, eu quero a fama. E depois, né, ainda temos mais um passo aí para baixo. Ele vai dizer: e a determinação que não pode transpor o sonho, o medo, a lamentação, a melancolia e a ilusão, tal determinação ininteligente está no modo da escuridão.
fácil de entender, né? Você está determinado em algo que tipo não vai te tirar daquela condição ilusória, daquela condição onírica de relação com a matéria, com o mundo material, né? Aquela determinação que não te tira do escuro, não te dá condições nem de acender uma vela no escuro. É uma determinação bastante negativa. Depois ele vai dizer ainda: ao melhor dos Bharatas, agora, por favor, ouça enquanto falo sobre as 3 espécies de felicidade que levam a alma condicionada a desfrutar e que, às vezes, lhe trazem o fim de todo sofrimento. Então, veja, agora vai falar sobre a felicidade, como que a felicidade ela é também dividida dentro dos gunas. A felicidade que deriva do contato dos sentidos com os seus objetos do sentido, ou melhor, desculpa, aquilo que no começo, isso aqui é muito bom, aquilo que no começo pode parecer veneno, mas que no final é tal qual néctar e que causa o despertar da autorrealização, disse que é felicidade no modo da bondade. Então, na bondade, a nossa verdadeira felicidade, nem sempre ela é muito prazerosa no início. No início ela pode ser algo difícil, algo assim não tão palatável. Mas o resultado vai despertar a nossa consciência para a autorrealização. É o inverso. Então, tudo que é muito agradável no começo, desconfia. Aí ele diz, a felicidade que deriva do contato dos sentidos com seus objetos e que parece néctar no começo. Então, aquilo que é atraído, né? Que desperta o nosso interesse. Poxa, eu vou fazer isso porque é muito gostoso. É como dieta. Né? Ninguém quer fazer a dieta porque ela não é tão prazerosa. Você vai abdicar de prazeres. Agora, se chega uma dieta, não, você pode comer tudo. Não se preocupe. Poxa, essa eu quero. Então, a felicidade que deriva do prazer dos sentidos com seus objetos, e que parece néctar no começo, mas no final é um veneno, disse que é da natureza da paixão. Então, a felicidade que ela te dá um falso conforto, um falso prazer, uma falsa satisfação. E diz que felicidade que é cega para a autorrealização, então você é feliz sendo insano, né? Que é ilusão no começo ao fim, e que surge do sono, da preguiça e da ilusão, é da natureza da ignorância. Então, quer dizer, é uma felicidade que é cega para a autorrealização, aquela felicidade que vem das coisas imediatas da vida. Né? Eu trabalho a semana inteira, final de semana eu vou para o churrasco e é beber, é fumar, é me embriagar, entende? É um tipo de felicidade que não te faz despertar para a realidade da autorrealização. Sinto muito dizer, mas é a verdade. E sinto mais ainda em dizer, é o que há de mais comum. Aqui ou entre os semideuses, nos sistemas planetários superiores, não existe ser algum que esteja livre desses 3 modos nascidos da natureza material. Então, olha só, ele está dizendo que isso aqui é válido tanto para nós aqui no mundo material, planeta Terra, como também de todas as outras dimensões superiores dos planetas celestiais, dos planetas dos semideuses, como também lá embaixo, numa condição menos favorável, que são os planetas inferiores. E, naturalmente, nos planetas inferiores, o que impera é o modo da ignorância. No modo da bondade, basicamente estão os planetas celestiais, né? Ou seja, mesmo nos planetas celestiais que existe uma preponderância maior do modo da bondade, você tem sofrimento, você tem condicionamento. Em vários momentos, nós vemos que Prabhupada explica nos seus significados que o planeta Terra ele é favorável para a nossa existência, porque você tem aqui os polos, a bondade e a ignorância. É melhor do que você estar nos planetas celestiais onde só existe a condição da bondade. Você acha que está tudo bem, então não tem necessidade de me preocupar com meu futuro. Né? Está tudo bom. E se esquece de que o bom é também temporário, dentro do plano material. Né? Grupo temático 4, exercer a renúncia como ação para o Supremo, versos 41 a 48.
Exercer a renúncia como ação para o Supremo. Então, aqui já vai entrar naquilo que foi falado no início sobre a renúncia, com os conceitos todos apresentados sobre a ação e integrado ainda aos gunas. Então, veja como Krishna ele tem um raciocínio muito perfeito. Krishna é perfeito, Deus é o Supremo perfeito, não é? Então, na sua argumentação, na sua persuasão, Krishna está construindo todo o entendimento para Arjuna e, claro, indiretamente para nós, senão nós não estaríamos, assim, absorvendo muita coisa desse conhecimento. E aqui é um grupo temático muito importante, porque ele vai categorizar as nossas, o que podemos hoje, de forma bastante superficial e até mesmo equivocada, chamar de castas, tá? Aqui é o sistema védico da sociedade. Então ele diz, os brahmanas, os kshatras, os vaixas e os shudras distinguem-se pelas qualidades que, de acordo com os modos materiais, são nascidas de sua própria natureza. Então não está falando sobre castas, ele está dizendo sobre a forma qualitativa pela qual cada um de nós nascemos, que nós adquirimos. Né? A casta que nós temos assim hoje na Índia é uma casta basicamente social, criada pela sociedade, principalmente sociedade britânica, da coroa britânica. Correto? Não tem nada a ver com este sistema original apresentado por Krishna, que é um sistema qualitativo e não um sistema, diríamos, hereditário, né? Em que você vai fazer parte daquela casta porque você nasceu daquela casta. É diferente. Então, é uma condição qualitativa. E ele diz agora algo muito interessante, ele vai categorizar cada um desses níveis de qualificação de nascimento, reforço, de nascimento, não de hereditariedade. Ele vai dizer tranquilidade, autocontrole, austeridade, pureza, tolerância, honestidade, conhecimento, sabedoria e religiosidade são estas as qualidades naturais com as quais os brahmanas agem. Brahmanas são os sacerdotes, são os eruditos, certo? Basicamente, são yogis. Então, veja as qualidades que nós devemos buscar desenvolver. Tranquilidade, autocontrole, austeridade, pureza, tolerância, honestidade, conhecimento, sabedoria e religiosidade. Então, assim vivem os brahmanas, assim vivem os sacerdotes. Né? A gente pode trazer para o contexto mais recente, podemos pensar nos primeiros ministros, né? Ou naqueles que vivem muito próximo dos líderes políticos. Eles não são guerreiros, não são combatentes, não são do exército. Eles são, na verdade, a cabeça da sociedade, aqueles que orientam a sociedade. E quem está abaixo deles, que recebem essas orientações, são os kshatras. No caso, Arjuna, ele era um kshatra. Então, são os administradores, né, os militares, aqueles que fazem a gestão de proteção de uma sociedade. E aí ele diz, heroísmo, poder, determinação, destreza, coragem na batalha, generosidade e liderança são as qualidades naturais das atividades dos kshatriyas. Então, são características distintas dos brahmanas. E aqui mostra muito essa postura mais de comando, né, de liderança, de poder. Abaixo, porém não em menos importante, não quer dizer que estando abaixo está menos importante, né? Podemos usar assim como exemplo a cabeça. Os kshatras são os braços que dão a proteção, a cabeça é o que pensa, os braços é o que defende. Nós vamos ter agora a parte vital, né? A alimentação, por exemplo, o que vai suprir o equilíbrio econômico de uma sociedade é o abdômen, né? O estômago. Aí nós vemos que a agricultura, a proteção às vacas e o comércio são as atividades naturais dos vaixas. Então, os vaixas é a sociedade mercantil, né, que trabalha o mercado, a troca, a negociação, certo? São habilidades que algumas pessoas têm, outras não. Isso é natural, não é hereditário.
E aí nós temos, por fim, os Shudras, que devem executar trabalhos e serviços para os outros. Então, quer dizer, ele está na base. Não significa que ele é desqualificado, pelo contrário, ele tem a qualificação de ajudar todos. Ele pode ajudar o comerciante, o mercador, ele pode ajudar a classe de proteção e segurança da sociedade, como ele pode também prestar serviço aos sacerdotes, à classe intelectual da sociedade. Ele está hábil para praticar as atividades em todas as camadas qualitativas da sociedade humana, entende? Sujeitando-se às qualidades de seu trabalho, cada um pode tornar-se perfeito. Então, eu não vou me tornar perfeito me tornando um brahmana. Se eu sou um vaishya, eu sou comerciante, eu vou alcançar a minha perfeição sendo comerciante. É ali que já se estrutura todo o sistema do Dharma na vida prática. O Dharma na nossa natureza real. Ok? Não é porque eu sou um Shudra, eu não vou ter perfeição. Para eu me tornar uma pessoa perfeita, eu tenho que chegar lá no alto e me tornar um sacerdote. Se a minha natureza qualitativa é ser um Shudra, eu vou prestar o melhor do meu serviço e assim alcanço a perfeição, porque não é o que é executado, mas como é executado. Aí está o detalhe. Como você executa a sua ação, como você executa o seu dever. Porque é no como executar dever que está o Dharma. E a questão toda é Dharma. Prestando adoração ao Supremo, assim. Agora, por favor, ouça enquanto falo como é que alguém pode tomar esta atitude. Como que eu posso me qualificar e me aperfeiçoar dentro da minha atividade. Aqui é a essência do Dharma. Prestando adoração ao Senhor, que é a fonte de todos os seres e que é onipenetrante, o homem pode atingir a perfeição através da execução de seu próprio trabalho. Então, se eu sou um Vaishya, eu vou me dedicar a fazer o melhor da minha habilidade qualitativa como Vaishya. É isto? Por quê? Eu estou prestando adoração ao Supremo através da minha ação e ofício. É trazer a consciência de Deus para o que eu faço, a cada momento, a cada instante, ao longo da minha vida. Não importa o que você faz, o que importa é como você faz. E como faço? Eu devo colocar Deus no centro. Ah, mas isso é teologia? Isso é ciência, a ciência de Deus. E essa ciência de Deus é o que nos dá a perfeição das ações, e perfeições ativas, né? A perfeição do nosso ato de agir, nos dá a liberação, Yukta Vairagya. O que Patanjali fala no final do Yoga Sutra, né, de Kaivalya, Kaivalya é a conclusão de Yukta Vairagya, é a liberação, e a liberação é explicada no capítulo 18 do Bhagavad Gita. Agora, por favor, escuta assim. É melhor alguém se dedicar à sua própria ocupação, mesmo que venha a executá-la imperfeitamente, do que aceitar alguma ocupação alheia e executá-la com perfeição. Perfeito, né? Eu sei fazer muito bem o seu trabalho, então eu vou fazer o seu trabalho e vou deixar o meu sem fazer. Eu adoro cozinhar, mas eu não gosto de cuidar de criança, então eu vou cozinhar e deixar meu filho morrer de fome. É algo não muito coerente, não é? Os deveres prescritos, conforme a natureza da pessoa, nunca são afetados por reações pecaminosas. Então, veja, por isso que Krishna fala lá no capítulo 1 e 2, o fato de você estar executando o seu dever prescrito, Arjuna, mesmo que venha a trazer violência, trazer mortes, é o ato que deve ser executado por um kshatriya. E isso não incorre em erro ou pecado. Não traz reações pecaminosas. Então, ao longo do Bhagavad Gita, Krishna vai descrever todos os detalhes para entender esse fato. Cumpra o seu dever. Cumprindo o seu dever, não haverá
ações pecaminosas, nem resultados que irão prejudicar a sua existência espiritual dentro da condição humana. Todo empenho é revestido de algum defeito. Todo empenho. Ah, eu não consigo ser perfeito. Claro, não há possibilidade. Todo empenho tem algum defeito. Assim como o fogo é coberto pela fumaça, não existe fogo limpo. O fogo sempre tem fumaça. Eu adoro fogo, mas odeio fumaça. Não adianta. Fogo e fumaça fazem parte do mesmo elemento. Por isso, ninguém deve abandonar o trabalho nascido de sua natureza. Ó filho de Kunti, mesmo que esse trabalho seja cheio de defeitos. Esse capítulo 18 do Bhagavad Gita é realmente fantástico, fantástico, fantástico. Nós vamos fazer o seguinte, ainda temos aqui uma sequência longa de grupos temáticos, nós vamos até a casa dos 70 versos, e aqui nós estamos indo para o 49. Então, vamos dar um intervalo aqui nessa aula e voltamos a seguir com a segunda parte. É um capítulo longo, faz todo sentido dividirmos, tá bem? Estamos indo já para 1 hora de aula. Até a próxima aula. Namaskar.